A Anvisa aprova a resolução que dispensa registro e autorização de uso emergencial de vacinas de consórcio global. A previsão é que o Brasil receba mais de 10 milhões de doses de vacinas do grupo COVAX no primeiro semestre. Supremo Tribunal Federal decide liberar a defesa de Lula a mensagens vazadas da Lava Jato. Inflação oficial perde força em janeiro e registra a menor taxa desde agosto. Com números em elevação, Brasil supera as 1.300 mortes por Covid nas últimas 24 horas. Organização Mundial da Saúde diz que não há evidências de que o coronavírus foi gerado em laboratório. Senadores americanos aprovam constitucional o processo de impeachment de Donald Trump. E a estranha e surpreendente relação entre a queda de cabelo e a Covid-19. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou hoje por 4 votos a 1 o recurso da Força Tarefa da Operação Lava Jato no Paraná contra a permissão de acesso do ex-presidente Lula a mensagens apreendidas na Operação Spoofy. A ação foi deflagrada em 2019 pela Polícia Federal e prendeu hackers suspeitos de invadir celulares de autoridades, como de integrantes da Lava Jato e do ex-juiz Sérgio Moro. A maioria da segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu liberar o compartilhamento da íntegra das mensagens vazadas da Operação Lava Jato com a defesa do ex-presidente Lula. Procuradores que integravam a força-tarefa haviam entrado com um recurso para negar esse acesso e foram derrotados na sessão de hoje. O relator da ação, o ministro Ricardo Lewandowski, confirmou que havia decidido em liminar na decisão temporária, liberando o conteúdo à defesa. Votaram com ele os ministros Cássio Nunes, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. Os advogados de Lula tentam usar o material para anular os processos aos quais responde o ex-presidente na Justiça, como as condenações do caso do triplex em Guarujá e do sítio de Atibaia, sob a justificativa de que houve perseguição da Lava Jato. Já a defesa da Força-Tarefa da Lava Jato defendeu no Supremo que não há comprovação de que o material obtido por hackers é legítimo e argumentou que pode ter havido adulterações e edições das cópias, o que invalidaria a prova, além de destacar que a perícia realizada na Operação Spoofing não atestou a autenticidade das mensagens. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, criticou a decisão do Supremo Tribunal Federal. Moro escreveu lamentar que supostas mensagens obtidas de forma criminosa possam ser acessadas por terceiros, contrariando a jurisprudência e as regras que proíbem a utilização de provas ilícitas em processos. O Ministério Público Federal pediu à Justiça a condenação do ex-ministro José Dirceu por lavagem de dinheiro. A ação investiga pagamento de propina por construtoras. Os procuradores do Ministério Público Federal apresentaram as alegações finais do processo da Lava Jato pedindo a condenação de José Dirceu. Nesta ação penal, o ex-ministro é acusado de lavagem de dinheiro e por receber propina da Engevix e da UTC. Os procuradores também pediram a condenação do ex-diretor da Engevix, Gerson Almada, e do irmão do ex-ministro Luiz Eduardo de Oliveira e Silva pelo mesmo crime. De acordo com a denúncia, as propinas eram em consequência de acertos de corrupção envolvendo contratos da Petrobras. No caso da Engevix, teriam sido pagos R$900 mil à empresa que prestou serviços de comunicação ao ex-ministro. Já a UTC é acusada de pagar R$1,5 milhão por supostos serviços de consultoria da empresa de Zé Dirceu. Os procuradores também pediram o bloqueio de R$2,4 milhões dos réus. Além disso, o MPF quer que os acusados paguem multas do dobro do valor desviado.
O ex-ministro José Dirceu já foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro em outros 2 processos. Ele deixou a prisão em novembro de 2019. E nós damos sequência com o ranking de vacinação no mundo. De acordo com o levantamento feito pela Universidade de Oxford, mais de 134 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram aplicadas. Até agora, os Estados Unidos estão em primeiro lugar com pouco mais de 42 milhões de doses. Em seguida, vem a China com 31. Em terceiro, o Reino Unido, que já quase atinge a marca de 13 milhões de doses. Depois vem a Índia e, fechando o ranking dos 5+, Israel com mais de 5 milhões e meio de doses aplicadas. A Argentina aprovou o uso emergencial da vacina do Serum Institute da Índia. Até o momento, o país só utiliza o Sputnik da Rússia. O Organismo de Controle de Medicamentos da Argentina aprovou o uso da vacina contra a Covid-19 do laboratório indiano Serum Institute, elaborada com base na transferência de tecnologia do laboratório AstraZeneca e da Universidade de Oxford. A autorização com caráter de emergência tem a assinatura do ministro da Saúde, Ginés González Garcia. Até o momento, a única vacina que a Argentina utiliza na campanha de vacinação é a Sputnik V, do laboratório russo Gamaleya. O decreto desta terça destaca que não foram apresentados eventos adversos graves, nem foram identificadas diferenças significativas na eficácia observada nos diferentes grupos etários que participaram dos testes. A Argentina contabiliza desde março do ano passado quase 2 milhões de casos e mais de 49 mil mortes por Covid-19. Até o momento, o país recebeu 820 mil doses da Sputnik V. E a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou hoje, por unanimidade, a resolução que dispensa o registro de autorização temporária de uso emergencial de vacinas contra a Covid do consórcio COVAX Facility, grupo formado para facilitar o acesso global aos imunizantes contra o coronavírus. A COVAX Facility, iniciativa liderada pela Organização Mundial da Saúde, é uma coalizão formada por mais de 150 países, criada para ajudar no desenvolvimento e na distribuição de vacinas contra a Covid. Os imunizantes do consórcio foram adquiridos pelo Ministério da Saúde para o enfrentamento da emergência de saúde pública, em razão da pandemia do novo coronavírus. O Brasil deve receber 10,6 milhões de doses de vacinas pela COVAX no primeiro semestre. O acordo do país com a OMS para receber um total de 42 milhões de doses vai custar 2 bilhões e meio de reais. A decisão da Anvisa resolve um impasse sobre a vacina de Oxford, que já foi aprovada para uso emergencial no país e teria necessidade de um novo pedido de registro, dependendo da forma de apresentação das doses que serão enviadas pela COVAX. A aliança COVAX vai disponibilizar ao menos 2 bilhões de doses de vacinas até o fim de 2021 para todos os países participantes. O Ministério da Saúde deu início à redação do contrato para a compra de 20 milhões de doses da vacina Covaxin, fabricadas na Índia pelo laboratório Bharat Biotech. A pasta também cogita importar 10 milhões de doses da Sputnik V, caso a negociação sobre valores avance com a farmacêutica brasileira União Química, representante do imunizante russo. Agora vamos falar de vacinação no Brasil e conferir o número parcial de imunizados contra a Covid-19. Nos primeiros 24 dias de campanha, do dia 17 de janeiro até hoje, dia 9 de fevereiro, o Brasil vacinou 4.052.880 pessoas, segundo informações coletadas com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal. O Brasil já está na 7ª posição do ranking mundial da vacinação, à frente do México, Alemanha, Itália, França e Rússia. Estamos na torcida para que o país esteja todo imunizado muito em breve. Um grupo de empresários decidiu ajudar o SUS para que todos os brasileiros sejam vacinados até setembro deste ano. A ideia é usar a experiência que eles têm na área de logística para a compra de insumos como seringas e agulhas e facilitar a distribuição das vacinas. O Unidos pela Vacina foi anunciado pela empresária Luísa Helena Trajano, do Magazine Luiza. O movimento é coordenado pelo grupo Mulheres do Brasil, que tem mais de 75 mil participantes.
As atividades na Câmara e no Senado voltaram ao ritmo normal, com alguns parlamentares participando presencialmente das sessões. Hoje, eles iniciaram a discussão da autonomia do Banco Central e a votação de projetos relacionados à vacinação contra a Covid-19. O objetivo do projeto é dar autonomia ao Banco Central do Brasil, impedindo possíveis interferências político ou partidárias. Atualmente, o banco é ligado ao Ministério da Economia e os diretores podem ser substituídos por decisão do presidente da República. Mas com a aprovação do texto, os diretores do banco terão mandatos de 4 anos, com regras definidas sobre a nomeação, assim como a demissão. A ideia é que agora o Banco Central tenha autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira. Poderá desenvolver todas as atividades sem qualquer pressão. O Banco Central vira, portanto, uma autarquia de natureza especial, não subordinada a nenhum ministério. A autonomia dos bancos centrais é boa para o país. Ela isola e blinda a nossa economia, a nossa moeda, as nossas metas de inflação da confusão da política, do período eleitoral, onde o mau governante utiliza-se da política de taxa de juros para ganhar popularidade num tempo curto, na hora do voto, na hora da eleição. Então esse é um legado que fica para o Brasil, inclusive ressaltando que é uma proposta que nasce no campo da esquerda, com o PSB, com a rede, mas que hoje deveria ser uma proposta de todo o Brasil, todos aqueles que defendem a modernização do Estado brasileiro, porque nós vamos passar, esse legado fica. Antes do texto ir ao plenário da Câmara dos Deputados, o relatório do deputado Silvio Costa Filho foi discutido pela equipe econômica do governo federal e chancelado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que na segunda-feira se reuniu com o relator e o presidente da Casa, deputado Arthur Lira, para tratar da votação do projeto. A coisa mais importante é essa harmonia entre poderes independentes. Os poderes são independentes e, acima de tudo, está o interesse do povo brasileiro. E a autonomia do Banco Central é um projeto antigo, é um sonho de mais de 40 anos, os economistas que sabem a importância da estabilidade monetária. A inflação é o imposto mais cruel sobre o povo, sempre foi. E essa é a garantia, inclusive num momento como esse, em que estamos enfrentando essa pandemia, em que aumentos setoriais e temporários de preço, que foram material de construção, supermercados, esses aumentos setoriais e temporários de preço não devem se transformar em aumentos permanentes e generalizados de preço, que é a espiral inflacionária. Então, o Banco Central Independente, que foi criado há 4 décadas, há mais de meio século, na verdade, pelo avô do Roberto Campos, né, está agora sendo reestabelecido por uma boa governança monetária, como disse o relator Silvio Costa, e isso é momento de celebração. A sessão da Câmara desta terça-feira começou com a discussão de pedidos de urgência para aprovação de projetos relacionados à vacina. Entre eles, o que penaliza com prisão de 1 a 5 anos quem descartar as vacinas contra a Covid e o que pune também com cadeia quem descumprir a ordem de vacinação, os fura-filas. Os 2 pedidos de urgência foram aprovados. É óbvio, não é porque estamos todos querendo tomar vacina que nós não vamos aceitar que pessoas furem a fila da vacina, deixe profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, que estão na ponta da pandemia atendendo a população sem vacina. Ou nós também não podemos aceitar que pessoas idosas que têm direito a tomar a vacina vai para o final da fila para tomar a vacina. Além disso, nós vamos coibir com a votação dessa matéria o mercado negro de várias pessoas que podem fazer com que essa vacina seja redirecionada de maneira irregular e beneficiar aqueles que têm poder e dinheiro. Nesta quarta-feira, o Congresso Nacional realiza a primeira sessão após a abertura do ano legislativo e vai instalar a Comissão Mista de Orçamento. A intenção do presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, é que até o mês que vem o orçamento de 2021 seja aprovado. Os líderes da Câmara dos Deputados fecharam um acordo no início da noite e adiaram para amanhã a votação do projeto de lei complementar de autonomia do Banco Central. Pelo acerto, 2 requerimentos serão votados nesta quarta-feira, além de 5 emendas e o mérito da proposta.
E veja a seguir, a Agência Nacional de Energia Elétrica alerta sobre a possibilidade de reajustes na conta de luz. E ainda, inflação oficial perde força em janeiro e registra a menor taxa desde agosto. A Agência Nacional de Energia propôs hoje devolver 50 bilhões de reais aos consumidores durante os próximos 5 anos. Se a medida for aprovada, a conta de luz do brasileiro poderá cair cerca de 30% este ano. O anúncio foi divulgado logo após o alerta feito durante a reunião semanal da ANEEL, de que se nenhuma medida for tomada, as contas poderão subir até 13% este ano. No Brasil, a conta é influenciada por uma série de fatores, como o preço da energia, o custo da transmissão de eletricidade, o dólar e os impostos. A alta do dólar impacta diretamente as tarifas da usina hidrelétrica de Itaipu, a maior do país. Já a alta do IGPM mexe com a parte dos cálculos adotados pela ANEEL. Além disso, está chovendo pouco na região das hidrelétricas, o que reduziu o volume dos reservatórios. E quando isso acontece, o governo precisa acionar as usinas térmicas, que geram energia mais cara. E além de tudo isso, existe a questão das tarifas. E é neste ponto que a ANEEL quer fazer a sua parte. A proposta é devolver durante 5 anos, na forma de desconto nas contas, 50 bilhões de reais referentes à cobrança de PIS/COFINS, pagos a mais pelos brasileiros nas contas de luz nos últimos anos. Após processos judiciais que se arrastaram por mais de 10 anos, a Justiça entendeu que a cobrança dos encargos era feita de forma irregular. A decisão vai ser tomada depois de uma consulta pública, que ficará aberta na agência até o dia 29 de março. A inflação oficial perdeu força em janeiro e registrou a menor taxa desde agosto. Segundo o IBGE, a conta de luz mais barata influenciou na queda. Depois de fechar 2020 em 4,5%, a inflação oficial do país, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, perdeu ritmo. Em janeiro ficou em 0,25%, motivada especialmente pela queda na conta de energia elétrica. Segundo o IBGE, esse é o menor resultado para o índice desde agosto de 2020, quando ficou em 0,24%. O grupo de alimentos e bebidas continua a pressionar, mas com menos força. E a mudança de bandeira nas contas de energia elétrica, de vermelha para amarela, resultou em uma deflação no grupo habitação. Outro setor que registrou deflação em janeiro foi o de vestuário. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 7 tiveram avanços nos preços em janeiro. Alimentação, artigos de residência, transportes, saúde, despesas pessoais, educação e comunicação. E 2 registraram deflação, habitação e vestuário. O preço da cesta básica em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, subiu nos últimos 12 meses mais de 25%. Vários fatores contribuíram para o aumento, mas o principal foi a pandemia do coronavírus. O levantamento do DIEESE aponta que o produto que teve o preço que mais subiu de dezembro para janeiro foi o açúcar, que registrou alta de 11,46% em Campo Grande no período. A banana teve aumento de 4,76% e o tomate 3,35%. Embora a variação do mês de janeiro em relação a dezembro tenha sido pequena, de 0,37%, os patamares de preços continuam elevados, na casa dos R$ 570, que foi o valor da cesta básica de janeiro. Já quando comparamos janeiro deste ano com janeiro do ano passado, a cesta básica passou de R$ 458 para R$ 478,62, mais de R$ 120 de aumento, que corresponde a 26,34%. Os produtos que mais subiram no período: batata, quase 84%, óleo de soja, mais de 82%, arroz, 78,25%, tomate, 47%, açúcar, 33,5% e a carne bovina, 32,46%.
A economista explica que não só a pandemia contribuiu para esses números. Diminuição da área plantada. A gente já vem observando uma diminuição da oferta do gado de corte. A pandemia só criou mais um complicador, tanto para fazer a produção quanto para escoar essa produção. E com o dólar alto, que continua em elevação, essa tendência dos produtores encaminharem a sua produção para fora e aí o mercado interno ficar desabastecido e com os preços em elevação vai permanecer, infelizmente. Para quem vai fazer compras, procurar os legumes mais baratos para substituir os que estão mais caros. Se a carne está cara, o ovo pode entrar como substituto. O IGPM, que é o índice usado para reajustar a maioria dos contratos de aluguel do país, subiu 2,58% em janeiro. Em 12 meses está acumulado em 25,7%. A alta é puxada pelos preços no atacado, que incluem as cotações de produtos como o petróleo. Se a renovação dos contratos seguisse as regras, quase todos os imóveis estariam vazios. Por isso, as negociações entre inquilinos e proprietários estão aumentando na mesma proporção do IGPM. E agora o mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta terça-feira, mesmo com duas ações do Banco Central, com os investidores atentos aos desdobramentos políticos em Brasília, em meio às discussões sobre novas medidas de auxílio emergencial e persistentes incertezas fiscais. A moeda norte-americana avançou 0,22%. e encerrou o dia cotada a R$ 5,382 na venda. E começou a ser pago hoje mais um lote do PIS/PASEP. 8.600.000 trabalhadores nascidos entre os meses de março e junho têm direito ao benefício, que também é conhecido como 14º salário. Mais informações com o repórter Kleber Werneck. É importante lembrar que, por causa da pandemia da Covid-19, o pagamento foi antecipado. Pelo calendário inicial, os trabalhadores nascidos em maio e junho só poderiam receber o benefício a partir do próximo dia 17 de fevereiro. Mas com a mudança, já podem pegar o dinheiro. E o mesmo acontece com os servidores do PASEP, com o número de inscrição final 6, 7, 8 e 9. O valor do benefício varia de R$ 92,00 até R$ 1.100, dependendo do tempo que a pessoa trabalhou com carteira assinada em 2019. O total será de R$ 7 bilhões que serão injetados na economia e poderão compensar em parte o fim do auxílio emergencial. Qualquer ajuda é bem-vinda? Qualquer ajuda é bem-vinda. Eu pegaria com todo prazer. Para mim, iria me ajudar bastante. É um dinheiro que faz diferença? Ele só ajuda, porque o pacote de arroz está R$ 30 hoje, né? Cada vez que você vai no mercado, você sai com uma sacolinha e deixa R$ 100 lá. Qualquer dinheiro hoje está ajudando qualquer um, porque está todo mundo numa maior dificuldade, né? Então, qualquer auxílio é bem-vindo. Sempre ajuda. Dá para fazer o quê? Ixi, muita coisa, pagar as contas. Eu acho que pagar alguma contazinha que tem pendente, né? Nessa época de pandemia veio... Tudo que vier é lucro, né? O que vier já ajuda. Desempregado. Isso. Então o PIS é melhor, mais importante, mais útil agora. No momento sim. Exatamente, aquelas pessoas que foram demitidas durante a pandemia que perderam suas rendas. São aquelas pessoas mesmo que tiveram redução salarial, pessoas que perderam seu emprego em 2019 e hoje estão sem renda, né? Então, bem ou mal, essa receita vem enquanto se discute como vai ser o novo auxílio emergencial, seja suprida essa necessidade. Esse adiantamento não fere o orçamento, não causa déficit, porque já está orçado. Então, de uma certa forma, é uma medida paliativa do governo para suprir esse mês de janeiro que as pessoas que ficaram sem renda, logicamente não atenderá a todos, mas atende uma parcela da população. E quem quiser mais informações sobre o pagamento do PIS/PASEP pode acessar o site da Caixa na seção Benefícios do Trabalhador. De São Paulo, Kleber Werneck. O Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, por utilizar a marca São Paulo Cidade Linda quando era prefeito da capital. Segundo a Justiça Paulista, ele só poderia exibir os brasões e a bandeira oficiais do município e não marcas criadas por agências de publicidade, o que pode caracterizar improbidade administrativa com dinheiro público. O atual governador recorreu, mas a decisão do STJ foi unânime. O ato é considerado ilegal.
E veja a seguir os números do coronavírus no Brasil e no mundo. E ainda, o 4º dia de protestos em Mianmar contra o golpe de Estado no país. Pesquisadores americanos publicaram um estudo sobre a nova variante da Covid-19 que surgiu no Reino Unido. De acordo com os cientistas, a nova cepa se espalha mais rápido e pode se tornar dominante em março. A informação foi divulgada em um estudo realizado por especialistas do Instituto de Investigação Scripps, que analisou 1 milhão de amostras recolhidas em todo o país desde meados do ano passado. A análise foi publicada no domingo e oferece uma visão ampla da variante, chamada B117, ainda que precise ser revisada por outros cientistas. Os pesquisadores conseguiram determinar que a variante foi introduzida em diferentes pontos do país em novembro e, ainda que tenha uma incidência baixa, é esperado que a cepa seja dominante em março. A equipe de investigação indicou que a taxa de contágio é pelo menos entre 35% e 45% mais alta que a cepa mais comum e a prevalência dobra a cada semana e meia. O Reino Unido sofreu devastadoras ondas de contágio de Covid-19 assim que a B117 se tornou a cepa dominante. Os Estados Unidos são o país mais afetado em números absolutos pela pandemia, com mais de 27 milhões de casos confirmados e 460 mil mortes. Há temores de que a variante surgida na Inglaterra dispare uma nova onda, à medida em que se propaga rapidamente na Flórida, de acordo com a pesquisa. Especialistas da Organização Mundial da Saúde divulgaram hoje, em entrevista coletiva, as primeiras conclusões das investigações sobre a origem da Covid. Os cientistas disseram que não há evidências para determinar que a doença se disseminava em Wuhan antes de dezembro de 2019, nem que o vírus foi gerado em um laboratório da cidade chinesa. However, the findings suggest that the laboratory incident hypothesis. As descobertas sugerem que a hipótese de incidente no laboratório é extremamente improvável e, portanto, não está nas possibilidades que vamos sugerir. And therefore is not. Os especialistas também afirmaram que não encontraram a espécie de animal que poderia transmitir o vírus ao ser humano e que o trabalho inicial para identificar as origens do coronavírus aponta para uma reserva natural em morcegos, mas é improvável que eles estivessem na cidade chinesa. A poluição causada por combustíveis fósseis foi responsável por mais de 8 milhões de mortes prematuras no mundo em 2018, o equivalente a 20% dos adultos mortos. Os dados foram publicados em uma revista científica. China e Índia registraram mais da metade dessas mortes, enquanto outro 1 milhão foi produzido em Bangladesh, Indonésia, Japão e Estados Unidos. O coquetel tóxico de partículas finas geradas pela combustão de petróleo, gás e principalmente carvão é responsável por ao menos 25% da mortalidade em meia dúzia de países, todos na Ásia. Estudos anteriores indicaram que a poluição atmosférica reduz a expectativa de vida em uma média de mais de 2 anos. O relatório publicado dobra as estimativas sobre o número de mortes relacionadas à poluição gerada pelas energias fósseis. Com o surgimento de casos de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica após infecção por Covid no Reino Unido, a Sociedade Brasileira de Pediatria informou hoje que é preciso ter cautela, mas sem entrar em pânico. Considerada rara, a síndrome é uma espécie de reação grave e tardia à infecção pelo coronavírus. Entre os possíveis sintomas estão febre, dor abdominal, inchaço nas articulações, manchas na pele, inflamação no pulmão e nos rins. Nem sempre causa problemas de respiração e pode atingir crianças e adolescentes. Até o início de outubro, o Ministério da Saúde havia registrado 437 casos no Brasil, com 29 mortes. No Reino Unido, mais de 100 crianças por semana estão sendo internadas por dia, poucas semanas após serem infectadas pelo vírus. Para a Sociedade Brasileira de Pediatria, ainda é necessário estudar as causas do aumento de casos e se essas infecções são uma tendência em outros países. A alta de notificações na Europa trouxe preocupação, sobretudo,
neste momento de reabertura de escolas pelo Brasil. A Fundação Procon de São Paulo e a Ford Motor Company Brasil fecharam um acordo em que a empresa de automóveis se compromete a manter assistência ao consumidor no país, com operações de vendas, serviços, assistência técnica, peças de reposição e garantia para os clientes. O acordo divulgado hoje tem abrangência nacional e vigência durante toda a vida útil dos veículos vendidos pela marca. A montadora Ford anunciou em janeiro o encerramento das atividades produtivas no Brasil e o fechamento das suas 2 fábricas, mantendo apenas em funcionamento o Centro de Desenvolvimento. E veja a seguir, senadores americanos aprovam como constitucional o processo de impeachment de Donald Trump. E veja também a estranha e surpreendente relação entre a queda de cabelo e a Covid. A maioria do Senado dos Estados Unidos decidiu hoje que o processo de impeachment contra o ex-presidente Donald Trump é constitucional. O julgamento, portanto, segue adiante rumo à votação dos senadores. A constitucionalidade do processo foi aprovada por 56 votos a favor e 44 contrários. O número indica que dificilmente Trump será condenado. Para a cassação são necessários 67 votos favoráveis dos senadores. Nesta quarta-feira, a acusação e defesa apresentam seus argumentos sobre a culpabilidade do ex-presidente. Cada lado terá até às 16 horas para exposição de suas teses. A Covid-19 tem vários sintomas. Os mais comuns, aliás, são febre, dor de cabeça, dor no corpo e perda do paladar. Mas um em específico tem chamado a atenção, que é a queda de cabelo. A Andressa contraiu a Covid-19 em abril do ano passado. E além dos sintomas que geralmente a doença apresenta, como tosse e febre, ela percebeu um outro problema que nem imaginou que pudesse estar relacionado ao coronavírus: a queda de cabelo. Estava caindo demais, eu percebi pelo ralo, que a gente mulher percebe no banho e no ralo, né? E quando penteava. E as falhas que ficavam na frente, bem aqui na entrada. E ele era grandão, eu tive que cortar para ficar melhor. A Andressa conta que o marido também pegou o Covid e teve o mesmo sintoma. A gente pegou a Covid junto, né? Ao mesmo tempo que eu tive, ele também teve. Aí ele também teve queda de cabelo também. E foi aí que você imaginou que pudesse estar relacionado à Covid? Isso. A queda de cabelo é um dos sintomas relatados por quem teve Covid-19. De acordo com o Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisa em Medicina Capilar, a perda dos fios atinge aproximadamente 1/3 das pessoas que receberam o diagnóstico. Ou seja, 1 em cada 3 pessoas tiveram perda de fios acima do normal. Isso é um fato que nós temos notado aí com grande frequência nos últimos meses. E realmente a incidência, ela aumentou muito da calvície pós-Covid, né? O Covid é uma doença inflamatória e acaba afetando de alguma maneira os cabelos. Mas nós não imaginávamos que seria com tanta prevalência e com um fator assim que a gente fala que é super importante, é que antes as pessoas não relatavam essa queda. Agora, como a gente tem muitos consultórios especializados em calvície, a gente está conseguindo fazer um consenso entre todos os médicos que tratam calvície e nós conseguimos descobrir que realmente é um fato verídico que está acontecendo aí no Brasil todo e que está no mundo todo, né? De acordo com o médico tricologista, que é um especialista em doenças do cabelo e couro cabeludo, uma das hipóteses mais aceitas para explicar a relação queda de cabelo e infecção de Covid-19 seria o grande estresse metabólico e inflamatório causado pelo SARS-CoV-2 no organismo. O coronavírus desencadeia uma resposta inflamatória, gerando a queda dos fios. A principal hipótese, o mais provável, é que o Covid é uma doença extremamente inflamatória. Então, ela gera um estresse metabólico muito grande no nosso organismo. E isso aí faz acelerar a calvície, na verdade, hoje a gente sabe que a calvície é uma doença que não tem cura e ela tem uma mediação por fatores inflamatórios. E nesse caso, é uma hiperinflamação dos cabelos. Na verdade, ela é também uma inflamação não só durante a doença, mas após a doença. Então, é um período assim, de recuperação do organismo, só que o cabelo ele não é tido pelo organismo como um órgão essencial.
Então, o cabelo ele vai sofrer alterações vasculares, ele vai receber menos nutrientes, menos oxigênio. Essa é uma das hipóteses mais plausíveis para explicar essa queda de cabelo tão intensa. Qual que é o normal, né? O senhor falou aí na queda de fios. Qual que é o normal? Quantos fios, né, caem por dia e como que a gente vai observar ali se está caindo mais do que o que é o normal, do que deveria cair? Existe um ciclo capilar, né? Depende da fase da vida. Mas eu falo que de 20 aos 40 anos, o normal é uma pessoa perder até 100 fios de cabelos ao dia. Tá? Isso não é nada desesperador, é uma coisa normal, é um ciclo do cabelo, ele vai ser renovado. Porém, a pessoa que perde de 150 a 200 fios tem que realmente ligar o sinalzinho de alerta ali, alguma coisa está errada. E a boa notícia para quem está passando por isso é que tem solução e tratamento para minimizar a queda dos fios. O especialista garante que é possível obter bons resultados com o consumo diário de multivitamínicos específicos para os cabelos e também com a aplicação de vitaminas diretamente no couro cabeludo, para estimular o crescimento. Se a pessoa tem tempo e consegue realmente fazer um tratamento completo, nós indicamos um tratamento que chama MMP. Ele é nada mais do que você injetar a vitamina, fatores de crescimento, diretamente na raiz. Então, é um aparelhinho que ele tem 27 agulhas e ele vai fazendo movimentos de perfuração bem milimétricos, de 1,5 milímetros até 2,5 milímetros, e ele consegue jogar na raiz esses nutrientes. Então, em vez de você tomar por via oral, a gente injeta diretamente no couro cabeludo e faz o estímulo sanguíneo. Ou seja, quando essas agulhas elas penetram no couro cabeludo, elas saem um pouquinho de sangue. Esse pouquinho de sangue ele vai fazer com que o organismo entenda que ele está sendo renovado, vai trazer mais nutrientes para o fiozinho. Então, é um dos melhores tratamentos hoje. Só que junto com isso, a gente faz o laser, a gente faz a estimulação com corrente galvânica, que são tipo uns choquinhos, que ajuda o couro cabeludo a receber mais nutrientes e oxigênio. E, paralelo a isso, em casa, eu sempre receito um complexo vitamínico, que é super, super importante, diariamente, mais uma loção que a gente tem que formular de acordo com os exames do paciente. Então, é bem individual o tratamento, mas em base a isso seria o tratamento perfeito. Então, tem que ter um pouco de tempo, tem que ter um pouco de disciplina, porque tem que aplicar a loção 2 vezes ao dia para fortalecer. Mas é um tratamento que se mostrou mais efetivo hoje. Chegou o momento de fé e esperança na live do missionário R.R. Soares. Hoje, com o reverendo João Machado. A palavra está no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. O reverendo faz a leitura do versículo. Mas ele respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar nas minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Que versículo lindo! Aqui existem muitas verdades que nós podemos retirar daqui. Diria que existem verdades incontáveis que nós podemos tirar daqui. Mas aqui eu quero mostrar para vocês hoje são 2 pontos muito importantes. O primeiro ponto é a verdade que a graça de Cristo, ela é suficiente. Eu sei que tem pessoas que estão me assistindo agora, que estão em casa, que estão passando por dificuldades, por situações muito difíceis e que pensam que já não tem como vencer. Eu sei que existem pessoas que estão me assistindo agora que já esgotaram as suas forças, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Aqui está escrito: a minha graça é tudo o que você precisa. O reverendo João Machado pergunta: o que você precisa? E o que é que você precisa? Você precisa de cura? De uma libertação na sua casa? Você precisa, hoje, de receber uma bênção na sua vida financeira para pagar as contas? De uma vitória na causa da justiça? O que você precisa? Está aqui escrito: a minha graça é tudo o que você precisa. E é muito bom a gente saber disso, porque Deus ele é a resposta. Eu sei que você sabe disso, ou você talvez não saiba, mas hoje eu estou dizendo que Deus ele é a resposta. E é muito bom a gente ver, porque o nosso Deus ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e nós sempre declaramos isso, mas nós às vezes não paramos para pensar o quão poderoso essa palavra é. Na mensagem final da live, o reverendo João Machado fala de uma outra passagem da Bíblia. Lá em Êxodo,
Em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 14, Moisés ele estava falando com Deus, falando o que eu vou dizer quando eu for lá libertar o povo de Israel, o que eu vou dizer, quem me enviou? E Deus ele respondeu para Moisés em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 14, que diz assim: E Deus disse, eu sou quem eu sou. E disse ainda, você dirá o seguinte, falando para Moisés, eu sou, me enviou a vocês. Para ele falar isso para Faraó, o eu sou me enviou a vocês. Ele é o eu sou. Mas o que significa o eu sou? Ele é o eu sou a cura, eu sou a salvação, eu sou a libertação. Esse é o nosso Deus. A graça dele é tudo que você precisa hoje para você vencer. A sonda dos Emirados Árabes Unidos, que decolou em julho de 2020 do Japão, entrou com sucesso na órbita de Marte. Dubai, que é a cidade mais populosa do país, foi iluminada com um show de luzes, celebrando o feito de primeira missão interplanetária do mundo árabe. A sonda foi projetada para revelar os segredos do clima marciano, mas os Emirados Árabes Unidos também querem que sirva de inspiração para a juventude da região. A Al-Amal, ou Esperança em português, é a primeira de 3 espaçonaves a chegar ao planeta vermelho neste mês, depois que a China e os Estados Unidos também lançaram missões em julho, aproveitando um período em que a Terra e Marte estão mais próximos. E também encerramos o Jornal das 22 com muita esperança. Al-Amal, não é isso? Al-Amal. Então o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.